Olá, 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 já cá estamos todos a entrar. Eu espero que estejam bem, cheio de boas energias. Os do Facebook também já podem ir entrando. Aqui também já estão a entrar. Olá, Ritinha! Olá, Marta! Marta, já respondi às suas questões no canal oficial do YouTube, vi que tinha colocado algumas questões. E vamos só dar aqui um tempinho para as pessoas também entrarem. Eu não sei se a minha chamada, se a minha internet está... Digam-me só se me estão a ouvir e a ver bem. Eu penso que sim. E hoje trago-vos aqui um tema diferente, que muitos de nós temos andado aqui um bocadinho preocupados com esta temática. Olá, olá! Portanto, eu penso que me conseguem ouvir bem. Aqui no Facebook eu não consigo ver bem quem é que está online, portanto podem ir comentando. Ora, e estamos a entrar nas 7 horas para começarmos então aqui a falar sobre este tema. Digam-me como é que vocês estão, se estão bem. Eu tinha-vos dito que não ia voltar provavelmente nesta semana, mas a questão, olá Pedro, a questão é que eu lembrei-me de um tema que eu acho que era fundamental e eu não poderia estar à espera 15 dias, 3 semanas para vos falar dele. E decidi, portanto, interromper a dita pausa para vir aqui falar um bocadinho desta dica. O live hoje vai ser um bocadinho mais pequeno, penso eu, que o normal, mas eu não queria mesmo deixar de falar deste tema. E qual é que é este tema? Portanto, estão a chegar aí as férias e agora? E agora, o que é que vamos fazer? Vamos de férias? Não vamos? Vamos para onde? Sair de Portugal eu penso que não é opção. Enfim, muitas das pessoas estão a deixar até à última porque não sabem o que é de fazer. Eu sou uma delas. Tenho a minha casa também reservada de férias, mas acabo por estar aqui um bocadinho nesta indecisão. Até que aqui há uns dias eu comecei por pensar, ok Sofia, por onde é que eu deveria começar? De férias para o refúgio da praia, muito bem Pedro. E eu, portanto, comecei por pensar, ok, o que é que eu hei de fazer? Vou de férias, não vou, fico por Lisboa, não fico, enfim. Em termos de Feng Shui, eu pensei assim, ok, como é que o Feng Shui me pode ajudar aqui? Olá Kiki! Como é que o Feng Shui nos pode ajudar aqui, nas nossas férias, a tomar esta decisão e por onde é que devemos de começar? Ora, a primeira coisa, e que eu fiz para mim, e que vos recomendo também, foi primeiro pensar, além de se devo ir ou não, para onde é que eu devo ir. Dentro de Portugal, nós temos muitas zonas bonitas, lindíssimas, e comecei por pensar. Mas embora eu gostasse de ir para muitos sítios, há zonas que eu não vou procurar ir em Portugal este ano. E essas zonas, eu vou-vos já dizer, porque já sei que me vão começar a perguntar, em relação ao vosso ponto de referência, que é a vossa casa, nós este ano de 2020 devemos evitar deslocar-nos para este ou para oeste das nossas casas. Isto são movimentos gerais, ok? Claro que depois isto deve ser analisado a nível particular. Mas nós devemos fazer uns cálculos que se chamam de direcionologia para perceber quais é que são as zonas do país mais benéficas para nós irmos de férias. Sejamos nós, seja nós, quer dizer, em conjunto com a nossa família. Olá Tata, espero que estejam todos bem. Olá Manuela. Estou aqui a fazer a introdução ao tema que vamos falar hoje, vai ser um tema curtinho, mas que é vamos de férias e agora? E portanto, se vamos, se não vamos e para onde? E para escolher para onde, a melhor coisa ou a melhor ferramenta de Feng Shui que nós podemos usar é a direcionologia. Eu já vos tenho falado imenso sobre a direcionologia, que no fundo é uma disciplina do Feng Shui que determina ou que nos ajuda a verificar quais é que são as zonas do país, e às vezes do globo, que neste caso não se aplica, presumo eu, quais é que são as zonas do país mais favoráveis, se é para o Algarve, se é para Trás-os-Montes, se é para o Alentejo, se é para a fronteira, se é para Esposende, enfim. Há aqui uma série de possibilidades que nós podemos ir. E então a primeira coisa que eu fiz para mim e que eu recomendo fazerem é, em função da vossa data de nascimento e dos habitantes, portanto da família, não é? A mãe, o pai, os filhos, etc., mas principalmente a mãe e o pai, determinarem quais é que são as zonas do país
que devem ir dentro do período de férias que vocês vão ter. Há pessoas que vão tirar na primeira quinzena de agosto, outras na segunda, outras em setembro, outras em julho, outras em junho, etc. Mas, portanto, nós devemos ver para onde é que é favorável ir. Claro que nos pode às vezes acontecer não ser favorável ir para lado nenhum. E aí teremos que ver o que é que vamos fazer e até podemos pensar numas férias aqui, quando eu digo cá dentro, agora não é dentro de Portugal, mas sim dentro da nossa casa, digamos assim. E portanto, nós podemos perceber aqui para onde é que nós vamos, ok? Depois de sabermos para onde, em função das nossas datas de nascimento, em função da data em que nós vamos então começar a planear. Se vamos para um hotel, com todos os cuidados, ou se vamos para uma casa arrendada, que é o que muita gente está agora a procurar, ou se vamos, enfim, para caravanas, como alguns já me falaram, se fazemos o ponto de partida da nossa casa e vamos e vimos todos os dias para alguma praia, enfim, o que é certo é que vão ser umas férias totalmente diferentes daquilo a que estamos habituados, daquilo como nos costumamos organizar. Para terem uma ideia, eu quando vou de férias gosto de ir sem horários e detesto estar em filas para restaurantes, é uma das coisas que eu digo mesmo, não me ponham nesse filme, não gosto. Claro que gosto de ir jantar fora, mas não digo todos os dias ter que sair a correr da praia, para ir tomar banho, para ir para a fila do restaurante, estar lá 2-3 horas à espera. Isso é um programa que eu não gosto. Então muitas das vezes aquilo que eu faço é tão simplesmente, nesta altura do ano, em junho, quando faço o meu jantar, faço a dobrar e congelo a outra refeição, que depois levo tudo em refeições congeladas. E as coisas funcionam muito bem. Contudo, agora nós estamos numa fase em que muitas das vezes fazemos o jantar a contar com o almoço do dia a seguir. E eu falo por mim, quer dizer, já faço 6 refeições, não é? Porque nós somos 3. Ainda estar a fazer mais 3, portanto 9 refeições todos os dias, acho que não é muito prático. Acho que vou preferir organizar-me de outra maneira, ainda não sei muito bem qual, mas quem sabe até uma semana antes de ir de férias entro na cozinha de manhã e saio ao final da semana a pensar nesse ponto. Mas depois nós temos aqui muitas formas. Ora, sendo uma situação atípica, há que nos organizarmos e nós já temos vindo a falar sobre a organização ao longo deste tempo, mas nunca a organização foi tão fundamental como agora. Não só no dia a dia que vamos vivendo a nossa casa, mas também para as férias, que é, ok, para que praias é que eu eventualmente vou, ok, que vamos ver na aplicação, mas temos que ter isso minimamente pensado, a que horas é que eu vou eventualmente ir para a praia. Quando eu digo horas, não é estarmos com horários, é pelo menos termos minimamente as coisas organizadas na nossa cabeça, como é que vamos fazer. Por exemplo, no meu caso, tenho uma criança pequena e, ok, se fosse só eu poderia ir para a praia à vontade, eu saberia que conseguia manter o distanciamento, etc. Mas com uma criança pequena, isso não é propriamente fácil, porque as crianças facilmente vão ocorrer ter umas com as outras, não é? E andam ali todas juntas. E então eu equaciono, ok, vou para a praia, não vou para a praia, vou fazer umas férias de campo, vou fazer o quê? E portanto, a segunda, porque a primeira é saber para onde é que vamos, mas a segunda coisa é pensar, e tal como diz aqui a Kiki, em organização mental e perceber como é que vamos fazer em função da família de cada um, dos gostos de cada um. Eu confesso que não gosto muito das hipóteses que tenho neste momento em cima da mesa, nenhuma me atrai, portanto estou aqui a levar algum tempo a tomar a decisão, que é outra coisa que eu também não gosto. Eu gosto de, ok, o que é que tenho que decidir? Peso as coisas e decido. E, portanto, mas não está fácil. E eu acredito que convosco muitos estejam na vossa situação. Aliás, se quiserem depois partilharem como é que vão fazer para eu ter ideias, também agradeço, eu e os outros. Mas, de facto, nós temos que nos definir, perceber o que é que vamos visitar, como é que vamos fazer. Naqueles vídeos que eu vos tenho falado, na série Casa Organizada, Vida Equilibrada, vocês encontram lá, salvo erro, 3 ou 4 vídeos sobre férias. Uns é como estimular as viagens, estimular as férias, outro é falar da direcionologia, outro é falar como é que nós devemos organizar a semana de férias em si e o que é que devemos fazer na nossa casa antes de irmos de férias e quando voltamos de férias e até quando chegamos ao local. Ora, se nós optarmos por umas férias lá fora, há aqui algumas recomendações que eu tenho para vos fazer.
Claro que não vou falar em desinfetantes e essas coisas todas, porque isso já todos nós sabemos e estamos cansados de saber, e sabemos que os hotéis e as casas vão estar desinfetadas, mas do ponto de vista organizacional e do Feng Shui, o que é que nós podemos fazer? Ok, ao nível da nossa casa, eu recomendo-vos deixarem as coisas minimamente organizadas. E isto porquê? Como vocês sabem, e eu já vos expliquei isto várias vezes, nós temos uma relação com a nossa casa. Mesmo quando nós estamos fora, as casas continuam a influenciar-nos. A umas pessoas mais, a outras menos. Vai depender da data de nascimento de cada um e dessa relação que existe entre a pessoa e a casa. Portanto, se vocês estão de férias, em Freixo de Espada à Cinta, mas moram em Lisboa e a vossa casa vos continua a afetar, convém vocês deixarem a vossa casa organizada. Porquê? Se nós já vamos estar numa situação em que nós precisamos de uma dose extra de organização mental, se nós vamos deixar as coisas todas de pantanas, mais dificuldade vamos ter. E aquilo que nós queremos agora é ter coisas que nos ajudem a tomar as melhores decisões, a escolher os melhores programas, a conseguir descansar ao máximo. Inclusivamente houve muitas pessoas que viram o seu número de férias cortado porque, enfim, para ajudarem as empresas a subsistir. E, portanto, muitos vão ter menos férias do que é suposto. Portanto, isto tudo tem que ser pensado minimamente para conseguirmos tirar o máximo partido. E isso, a melhor coisa é planear com tempo. Depois, quando nós já chegamos à casa de destino, seja casa, seja quarto hotel, seja tenda de campismo, whatever, o que for, aquilo que eu vos recomendo é aplicarem as mesmas coisas, ou seja, a tal organização. Eu sei que quando nós estamos de férias apetece-nos deixar os chinelos espantalhados, o jornal acolá, enfim, mas mantenham, não é bem, ou melhor, evitem por favor a poluição visual, aquilo que vos vai criar algum transtorno. Tentem manter o ambiente clean, arrumado, não estou a dizer para andarem a arrumar e a perder tempo com isso, não. Em vez de porem fora do sítio, ponham logo no sítio exato para estarem tranquilos e serenos, ok? Portanto, vão tentando aplicar estas coisas. Podem eventualmente, quando chegam ao espaço, arejar, acender um incenso, enfim, nos tais vídeos do YouTube que eu vos falei, encontram lá essas dicas todas explicadinhas, mas aquilo que eu vos queria dizer, para além de procurarem qual é que é o movimento mais adequado para vocês e para a vossa família em função da direcionologia, que podem analisar, a seguir era estimular ou dar-vos aqui este boost, este lembrete de manterem a organização na vossa casa antes de ir e quando chegam. Também nesses vídeos, e não faz sentido agora estar aqui a repetir-me com todos os passinhos que devem fazer, encontram lá, mas olhem, aquilo vai ao pormenor desde deixarem as vossas contas todas pagas, e isto nós já falámos aqui que é importante nós agora sermos bastante corretos para não estimularmos a energia de dívida. Outros detalhes, como por exemplo fazer listas, outros detalhes como por exemplo deixar o frigorífico arrumado e limpo, as camas feitas de lavado para quando chegamos temos aquela sensação de frescura, a casa desinfetada, as casas de banho a brilhar, enfim, há aqui uma série de coisas que vocês podem fazer na vossa casa antes de irem de férias. Agora, quando vocês regressam dessas férias, não é? Devem arejar igualmente a vossa casa. Porquê? Porque como ela esteve fechada, fosse uma semana, fosse 15 dias, e é uma altura que está muito calor e, portanto, o calor também ajuda a energia a estagnar um bocadinho mais, porque tudo fica mais, eu não queria dizer mais denso, mas tudo fica mais mole, mais lento. Portanto, a primeira coisa que nós devemos fazer quando chegamos à nossa casa é pôr a energia a fluir, deixar o ar circular. Podem, inclusivamente, nos dias a seguir, comprarem ramos de flores, colocarem nas casas para trazerem essa energia que também vos vai ajudar. Hoje estou a falar tão depressa, parece que engoliu um relógio. Outra que faz listas, sim, Kiki, eu sou mulher das listas, aliás, por acaso não as tenho aqui porque estão ali na minha secretária, mas eu faço listas para tudo, seja para uma festa, seja para os presentes, seja o que é que vou levar, seja de supermercado, whatever, faço listas para tudo e acho que isso ajuda muito as pessoas a não perderem tempo, que é aquilo que eu acho que é fundamental. Agora, vamos ter aqui outros cenários que são as pessoas que não vão para lado nenhum, não precisam de fazer a análise de direcionologia porque vão ficar nesse sítio ou por opção ou por necessidade, mas o facto de não irem para lado nenhum não quer dizer que não possam gozar as suas férias, porque há muitas coisas para visitar ao pé das suas casas, seja na mesma cidade, seja em cidades vizinhas, claro, e volto a reforçar com as medidas de segurança, etc. Enfim, há aqui uma série de programas que nós podemos fazer
que nunca temos tempo para os fazer e que podemos agora desfrutar deles. E, portanto, lembrem-se sempre destes detalhes, planeiem, sei lá, comecem agora, estamos nesta altura, ainda falta algum tempo para irmos de férias e podemos começar a pensar, ok, que sítios é que eu adorava visitar e que nunca visitei? Olha, eu vou-vos dizer não é aqui em Lisboa, portanto é fora, portanto isto no caso de ir de férias para fora, que é Trás-os-Montes e Alto Douro. Eu estou há anos para ir a Trás-os-Montes e Alto Douro, mas muitos anos mesmo, porque o que eu gostava era de ir para passar um mês àquela região. Claro que não tenho um mês de férias, não é? Mas por que não este ano pensar numas férias diferentes e ir de facto por onde há tanto tempo eu desejava? Aqui em Lisboa, embora eu costume ir a muitos sítios, há de certeza coisas que nenhum de nós ainda visitou e que gostava de visitar e de certa forma também acabamos por estar a ajudar o nosso país, os nossos negócios, enfim, fazermos agora um bocadinho como os nossos hermanos e, portanto, estimularmos aqui um bocadinho a nossa economia, termos mais brilho nas nossas coisas, naquilo que fazemos, naquilo que é nosso. E isto também se aplica no nosso local de trabalho, ou seja, há muitas pessoas que agora estão a retomar, umas com mais medo do que outras, eu já vos disse e volto a repetir, saiam da vibração do medo porque isso só vos vai ajudar a atrair coisas que não interessam e ponham-se do lado de lá da empresa, que é, se este negócio fosse meu, o que é que eu faria? Às vezes pôr-nos nos pés dos outros é fundamental para nós sermos mais produtivos, para nós amarmos mais o próximo. Eu acho que nunca foi tão importante como agora o lema do D'Artacão, dos desenhos animados, que é um por todos e todos por um. E portanto agora, entre mortos e feridos, como eu costumo dizer, alguém se há de escapar, mas há que, de facto, trabalhar as coisas, portanto, ajudar-nos entre outros. Ainda aqui há uns dias uma amiga minha me dizia, eu como portanto ela é administradora de uma empresa e ela dizia-me, nós, as pessoas de topo, cortaram-nos as férias em 15 dias e nós cá em casa até lhe sugerimos, olha, era giro que os teus colaboradores se juntassem e cada um desse, por exemplo, meio dia de férias, portanto isto para compensar, ou seja, mais do que nunca, estando em férias ou não, tentem ajudar-se e continuarem-se a ajudar uns e aos outros, para todos estarem bem. Dentro das empresas, tentem estar de ânimo leve. Ok, estamos todos de máscara, que aquilo é horrível, faz calor, etc. Mas tentem divertir-se, tentem ver o lado bom da vida. Eu já vos disse isto várias vezes, há coisas boas e, portanto, e até para irmos de férias mais leves. Vêm agora aí os feriados de junho, muitos provavelmente vão de mini-férias, outros vão ficar em casa. E aquilo que eu pensei aqui há 2 dias foi, ok, Sofia Lobeceira, eu vou fazer destes dias, portanto vão acabar por ser 5, uma espécie de mini estágio para as férias, que é, como é que eu vou fazer com a praia, como é que eu vou fazer se vou sair daqui, como é que eu vou fazer se for a um restaurante, como é que eu vou fazer com o meu filho, que programas é que eu gostava de fazer com o meu filho e com o meu marido nestes dias, enfim, uma espécie de estágio. E eu deixo-vos aqui também esta dica, para fazerem isso, ou seja, aproveitem, mesmo quem não faça ponte e tire os 2 dias, portanto o dia 10 e o dia 11 que é feriado em Portugal para todos. Tentem usufruir desses 2 dias ao máximo, parem para pensar, parem para estar, parem essencialmente para sonhar. Eu sei que se calhar muitos temos estado parados, mas é um parado diferente, porque muitos de nós está com muito trabalho até acima, agora estamos todos também a regressar e às vezes até acabamos por estar com mais trabalho ainda porque é aquele que já tínhamos e mais aquele que estava parado e que agora recomeça ou que se retoma e é importante nós continuarmos a sonhar e a pensar para onde é que nós queremos ir, ok, para onde é que é o meu caminho de vida, quais são os meus sonhos, os meus objetivos. Eu ainda ontem, eu todos os dias ao jantar a minha pergunta é a mesma aqui com nós os três, que é, o que é que nós vamos fazer nos férias? Para onde é que nós vamos de férias? Eu quero decidir isto. E depois deito-me a pensar, ok, o que é que eu gostava? Depois ando no Google Maps a ver o mapa de Portugal dentro dos setores cardeais que eu posso viajar agora na altura que irei de férias e ando ali a ver e a escolher e a pensar o que é que de facto eu gostava de fazer. E depois pergunto aos outros 2 também as opiniões. E portanto eu desafio-vos a fazerem este diálogo que vos vai aqui ajudar a fazer aqui este estágio. Deixem-me só ver que eu acho que estavam aqui a colocar aqui perguntas.
É bem-vinda no Douro. Muito bem, Martinha. Acredito que sim. Ora, Mirandela e Freixo de Espada à Cinta, Macedo Cavaleiros e Douro Internacional, sugestões. Ok, vou ver, obrigada. Ok. Estava aqui só a ver se tínhamos questões. É essencial para o descanso mental ter tudo organizado. Sem dúvida, Carmen, é fundamental mesmo. Ok. Aqui já perguntaram, aqui acho que já respondi. Ok. Ora, como eu vos disse, o live hoje ia ser pequenininho, mas eu não queria deixar de facto de vos dar estas dicas que eu acho que, que são essenciais, porque de facto, enfim, são pequenas coisas que fazem a diferença. Eu queria voltar aqui um bocadinho atrás à direcionologia, muitos entraram depois e eu não sei se toda a gente sabe o que é isso. E a melhor forma de eu vos explicar o que é a direcionologia é perguntar-vos se já alguma vez fizeram uma viagem em que correu lindamente, ou outras que fizeram uma viagem. Quando eu digo viagem, não tem que ser para fora do país, ok? Pode ser simplesmente um fim de semana fora dentro de Portugal. E também vos pergunto se já tiveram férias ou mini-férias em que tudo correu mal, portanto que as coisas foram desagradáveis em vários pontos. O que é que está muitas vezes por trás disso? Claro que também tem a ver com a nossa disposição, porque se nós nos quisermos ir irritar, esteja tudo a fluir ou não, se nós não estivermos bem connosco próprios, menos probabilidade há, não é? Mas o que muitas vezes está por trás disso é a direcionologia, ou seja, é um cálculo de Feng Shui que se faz em função da data de nascimento e da altura que nós vamos partir, não é? Que nós vamos de férias, e vemos quais é que são as zonas, seja do país, seja do globo, que são mais favoráveis para nós irmos de férias. A maioria dos meus clientes costuma pedir sempre uma análise de direcionologia no início do ano. O que é que eu faço? Faço logo para os meses todos, são umas férias longas, são umas férias pequenas, etc., com os mapas todos pintados, para onde é que devem ir, etc. Isto para quê? Para evitarmos ter dissabores, porque de facto, se nós soubermos para onde é que nós vamos ser mais felizes, porquê é que não havemos de ir para aí? Porquê é que havemos de ir contra uma parede e de facto as coisas não correrem bem? Eu vou-vos dizer aqui duas histórias, quer dizer, uma não vos vou contar a história, a outra é que eu vou contar a história de duas viagens que eu fiz que correram pessimamente mal. Uma foi a Praga, na altura, portanto na altura não devia também viajar nesse sentido, mas eu estava ainda a aprender a direcionologia, portanto nós estávamos ainda, já foi há mais de 10 anos, e lembro-me que na altura eu disse ao meu mestre que ia para esse sítio, para Praga. E o meu mestre diz-me assim: tu vais viajar em direção ao 5, tu estás completamente doida, tu não faças isso. Eu disse: João, por amor de Deus, não se preocupe com isso, eu até gosto de estar, eu não gosto de proporcionar nada aos meus clientes que eu não tenha testado, eu vou... Resumindo, fui e correu muito mal mesmo, e correu mal do ponto de vista de saúde, inclusivamente, ao ponto de se me perguntarem se eu me apetece voltar a este país, não, detestei. Okay? Outra viagem foi em 2018, a Cuba, mas aqui não foi por falta de aviso. Aqui a questão foi, nós estávamos cá em casa a planear as férias e o meu marido, como eu já vos disse algumas vezes, já partilhei aqui convosco, é um bocadinho cético nestas coisas. E então o destino Cuba surgiu em cima da mesa, que seria 2 dias em Havana e depois o resto dos dias em Caio Coco. A questão é que esse destino, na altura que eu ia, não era favorável. Aliás, melhor dizendo, os 2 dias, salvo erro, exato, os 2 dias em Havana, portanto a direção da Havana não era boa e Caio Coco, portanto, estava ali no limbo. E o meu marido, claro, com as técnicas dele e com as coisas dele, dizia: também são só 2 dias, isso não há de influenciar. E até estamos ali no limite, Sofia, descontrai, vamos, não te preocupes. Disse: Ricardo, outra vez não correu bem, se calhar é melhor nós não irmos. Lá estás tu com as tuas coisas. Eu disse: pronto, está bem, então eu vou. E fui. E posso-vos dizer que correu muito mal. E vou-vos só dizer rapidamente o que é que correu mal. Começámos por sair daqui, fazíamos escala em Madrid e estivemos logo em Lisboa, imensos atrasos de voos. Ok, é normal. Mas em Madrid, o que já não era normal, era um atraso tão grande, ao ponto de ser mais, acho que foi mais de 3 horas. Sei que nós ficámos quase no limbo de poder pedir indemnização. Portanto, não pudemos pedir indemnização. Portanto, logo aí também foi um bocadinho chato. Entretanto, nós fomos de sábado de madrugada e na sexta-feira, antes, à noite, estávamos a ver as notícias e ouvimos assim:
acabou de se formar uma tempestade tropical em Cuba, o tufão não sei das quantas, já me lembro o nome dele, que se chamava Alberto, foi na altura do Alberto, e eu comecei, como podem imaginar, cá em casa, a dizer, eu avisei. Bem, resumindo, lá fui, e quando chegamos à Havana estava um temporal que eu vou-vos contar, chuva imensa, 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 mas tudo bem, eu sempre com o meu positivismo em alta, etc. Fomos para o hotel, ainda levámos algum tempo a fazer o check-in, aquelas coisas todas, e no dia a seguir vimos a Havana toda, que eu adorei, confesso, mas sempre debaixo de chuva. E por estupidez, eu que sou tão previdente, fui de ténis de pano, portanto podem imaginar como é que eu fiquei e nunca mais na vida viajo com os ténis de pano, seja verão, seja inverno. Bem, até aí tudo bem, são coisas que, ok, mais uma chuva, menos uma chuva, molha-se daqui, molha-se da lá. Mas nós no dia a seguir íamos então para Caio Coco e esperavam-nos 5 horas de viagem. E marcámos com o senhor, portanto que nos ia levar, com o transfer, às 8 da manhã em frente ao hotel. Antes de irmos, eu disse assim ao meu marido, olha, se calhar pelo sim, pelo não, eu vou ali ao supermercado só comprar uma água, umas bolachas, ai, lá estás tu com as tuas coisas, dizia ao meu marido, compras isso pelo caminho. Eu disse, Ricardo, não, é melhor eu ir comprar. Ainda bem que fui. Entramos no transfer e o senhor diz-nos logo assim, bem, vamos lá ver como é que corre esta viagem, tenho estado a ouvir as notícias e não chove assim em Cuba há mais de 30 anos. Ok, respira fundo, Sofia, que isto vai tudo correr bem. Foi o que eu pensei. Fomos andando de carro, andando, chovia, eu vou-vos dizer, eu nunca na vida vi chover daquela maneira. Chovia e os ventos eram uma coisa assustadora. Entramos na dita autoestrada, que eles chamam a autopista, que é completamente diferente das nossas, portanto ali estamos numa realidade completamente diferente. Existiam 3 faixas para um lado, 3 faixas para o outro, ali tudo pode andar na autoestrada, desde os burros às bicicletas, tudo anda ali. E comecei, diz aqui que está a adorar a história, ai meu Deus, entretanto, eu começo a olhar para o lado e começo a ver, a paisagem era muito, muito plana, e começo a ver as copas das árvores de uma forma diferente. Começo a olhar, sabe quando nós começamos a olhar e até fazemos assim? E assim, as árvores estão todas subterradas, a água, isto está completamente inundado, a água está totalmente a transbordar. Começo com mais atenção a olhar para o outro lado da estrada e a outra estrada, portanto a outra via, não é, do outro lado, estava completamente inundada. Bem, eu começo a rezar aos santinhos, já aflita para ir à casa de banho, já com fome, entretanto, e decidimos parar. Quando parámos, bem, a estação de serviço eu vou-vos dizer que era um bocado, para ter feito xixi de porta aberta, imaginem o estado daquilo, mas começo a ouvir as conversas, que as estradas mais à frente estão cortadas, que não se vai poder passar, que, enfim, podem imaginar o que é que nós ouvimos dali. Entramos no carro, voltámos a entrar no carro e o senhor disse, mas vamos tentando entrar, vamos tentando avançar até ver onde é que nós podemos ir. Tudo bem, entramos no carro, continuamos a ouvir as notícias e ouvimos dizer que caiu uma ponte. E eu disse para o meu marido, Ricardo, por acaso, essa não era a ponte por onde nós íamos passar? Não te preocupes, porque nós isto depois já há de haver ali outra passagem. Portanto, o meu marido... falta aqui um pormenor, é que o meu marido parecia... Já eu estava tipo assim um bocado passada, não é? E ele continuava descontraídíssimo, como se nada fosse. Continuámos a andar e até que a faixa do lado de lá, portanto as três faixas de sentido contrário, estavam completamente cortadas. O que é que acontecia? Portanto, iam um carro para lá, um carro para cá, e no meio salve-se quem puder. Portanto, vocês podem imaginar como é que eu não estava. Até que chegamos a uma altura em que a água estava completamente em rio deste lado, em rio daquele e em rio à frente. E, portanto, nós não podíamos sequer andar mais. E, entretanto, o meu medo nessa altura foi, ok, nós vamos voltar para trás. Mas se por acaso atrás isto já estiver encurralado, o que é que eu faço à minha vida? Bem, eu só pensava assim, eu sei que eu não vou morrer porque o meu astrólogo disse que eu ainda ia ter isto e aquilo e portanto eu estou completamente tranquila nesse aspecto. Mas comecei a ver a vida um bocadinho mal parada. E eu, para terem uma ideia, para ter ligado à minha mãe, a dizer assim, mãe, olha, reza aí ao teu anjo da guarda, portanto, era porque eu estava mesmo aflita, como podem imaginar. E nisto também disse logo ao meu marido, olha, liga aí à Filipa, que é a nossa agente de viagens, que é uma querida, e disse, liga aí à Filipa, conta o que é que se está a passar, porque de facto nós vamos ter que... falta aqui um detalhe, é porque entretanto já o senhor nos estava a dizer
que iríamos ter que eventualmente pernoitar em algum sítio e que não íamos poder chegar a Caio Coco naquele dia, como era evidente, porque estava tudo cortado, tudo inundado, vocês não podem imaginar. Bem, ia no caminho, ligamos à Filipa, a Filipa entrou em contacto com o governo de Cuba. Lá, turista, graças a Deus, é rei, digamos assim, e portanto nós tínhamos logo uma série de malta a tratar de nós, para onde é que íamos, etc. Eu já estava esganada, portanto, eu já estava nesta altura, sei lá, tipo há 4 ou 5 horas dentro de um carro, quando já devia ter chegado. Aflita para ir à casa de banho novamente, a comer bolachas e a beber água, que felizmente comprei, porque o meu marido é aquilo, como eu vos disse, para ele não tinha comprado nada, tinha comido pelo caminho, portanto, num país onde as estações de serviço é aquilo que nós sabemos, até que eu disse, bem, vamos continuar e vamos ver onde é que nós vamos ficar. E neste momento, eu vou-vos dizer o que é que me aconteceu. Começo a sentir o meu rabo molhado. E eu pensei, pronto, ok, o medo é tanto que eu descuidei-me. Até que começo-me a palpar e a ver, e disse, não, mas eu continuo de barriga cheia, eu não fiz xixi. E olho para o lado e a água estava ao nível dos vidros. Resumindo, entrou água dentro do carro. Vocês não podem imaginar o pânico. Entra água. Eu agora rio-me, na altura só me apetecia chorar. Bem, lá conseguimos parar, entretanto eu fui para ir à casa de banho, disse ao senhor que eu tinha que sair, fui fazer xixi a um lar de idosos que foram impecáveis, a bata da senhora era mais branca do que a minha camisa, e desinfetou tudo para eu poder ir, foi incrível, consegui trocar de roupa dentro do carro com chapéus de chuva, bem, enfim. Até que depois ainda fomos a um hotel, supostamente íamos ficar ali, eu já esganada disse assim ao meu marido, eu vou pedir umas torradas e um chá. E o meu marido disse, já pedes, tens tempo, vamos primeiro ao quarto deixar as coisas. Não, Ricardo, eu sou muito providente, eu vou já. Ainda bem que assim foi, porque ainda consegui beber uns golinhos de chá, porque chega ao senhor a dizer assim, não temos vaga aqui, temos que ir para outro sítio. Bem, andámos até mais 3 hotéis. Chegámos por fim ao último hotel, onde íamos pernoitar. E, esganadíssima, eram para aí 6 da tarde, eu tinha saído às 8 da manhã, e eu fui pedir coisas para comer, porque estava esganada. E o senhor, que ainda por cima era tudo incluído, nós íamos com tudo incluído, diz-me assim, agora não lhe posso dar comida, porque isto é tudo incluído, mas fechou às 5h30, agora só abre às 7h30. Eu já estava em hipoglicemia. Eu só disse assim, peguei no telefone e disse assim, Filipa, por favor ajuda-me, porque senão eu acho que vou morrer, faz o que tu puderes, porque eu vou desmaiar aqui. Bem, passado um bocado lá tinha as torradas, lá consegui comer, o hotel até era muito engraçado. No dia a seguir rumámos então a Caio Coco, ainda levámos outras 5 horas porque estava tudo inundado e tínhamos que ir muito devagar, mas a parte mais engraçada da história é que eu chego a Caio Coco e a pessoa que nos recebe, portanto nos faz o check-in, como é que se chamava? Alberto, portanto tinha o mesmo nome que a tempestade e eu achei engraçadíssimo. E o cético do meu marido, depois durante as férias, que esses dias que lá está, em vez de termos estado depois ali, eu já não me lembro, 7 dias, 9 dias, acabámos por perder quase 2, não é? E o meu marido dizia-me assim, então mas como é que tu me explicas que as outras pessoas também, que vêm não sei de onde, não. E eu disse, olha Ricardo, todas as pessoas com que nós contactámos daqui, que foram portugueses e espanhóis, uma já foi parar ao hospital, a outra já foi picada por uns bichos quaisquer, não. Os espanhóis estavam todos connosco, portanto não vejo onde é que tu podes ver que isto tenha corrido bem. Portanto, isto para vos contar aqui uma história que, pela segunda vez na vida, decidi ir para um movimento que não era favorável e eu disse assim ao meu marido, foi a segunda e a última vez, porque à primeira todos caem, quer dizer, a primeira não caí, eu fui porque queria, não é? Mas à segunda só cai quem quer e à terceira só cai quem é parvo, ou já não sei muito bem como é que é o ditado, se isto troca. E portanto eu disse-lhe, Ricardo, jamais eu vou em direção contra a direcionologia, a menos que seja mesmo obrigada, ou sei lá, um motivo qualquer que tenha que ir e vou toda à prova de bala, como eu costumo dizer. E portanto isto para vos dizer o quê? Embora sejam umas férias cá dentro, sejam pequenas, sejam grandes, é algo que vocês devem fazer. Porquê? Porque a pessoa vai gastar dinheiro, vai para ir descansar e depois acontecem estas porcarias. Ok que nós saímos de lá vivos, mas quer dizer, escusávamos de ter passado por isto. E naquela altura eu só pensava, ainda bem que só fomos nós em casal e que não levámos o nosso filho, porque senão eu acho que entrava um bocado, aí eu acho que virava o boneco completamente e dava uma coisa má. Mas pronto, era sobre isto que vos queria falar hoje. Para não vos deixar ansiosos com esta história, obviamente, até porque não é ansiedade que se quer, é simplesmente cautela. Era o que dizia uma colega minha da área, tem uma expressão engraçada que é assim, nós vamos sair de casa, se nós consultarmos o boletim meteorológico e soubermos que vai estar a chover, vamos levar um chapéu e estamos protegidos. Se nós não consultarmos,
corremos o risco de apanhar uma grande molha. E, portanto, eu adoro este exemplo, acho que é fantástico, descreve perfeitamente esta situação. E lá está, eu não queria agora fazer esta pausa de 2, 3 semanas sem vos dar aqui estas dicas, estas sugestões para planearem e organizarem as vossas férias, sejam elas curtas, grandes, curtas, pequenas ou grandes, sejam em casa, sejam num sítio qualquer, mas planeiem. Claro que nós não vamos conseguir planear tudo ao detalhe, também não é isso que se quer, mas pelo menos ter uma ideia das coisas para não termos surpresas desagradáveis, ok? E portanto era isto que eu tinha para partilhar convosco. Este live, à semelhança dos outros, vai para o canal do YouTube, os outros já lá estão, podem ir ver. Recomendo que subscrevam o canal, cliquem no sininho para receberem as notificações, vejam estes vídeos das férias da série Casa Organizada, Vida Equilibrada que vos falei, que tem lá coisas interessantíssimas que podem aplicar. Lembrem-se de manter o foco no positivo e nas férias, essencialmente a calma, porque as pessoas vão estar mais nervosas do que é o normal. O mesmo no vosso local de trabalho. Eu, como sabem, continuo a dar as minhas consultas e, portanto, vou tentar também gerir tudo isto. Há alguma coisa que eu vos puder ajudar, disponham, porque de facto é esse o meu papel e é aquilo que me move e aquilo que eu adoro fazer. Deixem-me só também vos dizer uma coisa engraçada e que também me encorajou a vir dar estas dicas antes desta pequena pausa. Uma cliente minha escreve-me, isto foi ontem ou antes de ontem, e ela dizia-me assim, estava-me a agradecer dos lives que tinha adorado, e pôs uma frase que eu adorei, e ela dizia: os seus lives foram o farol neste confinamento. E eu olhei para aquela frase e fiquei muito feliz, porque de facto, não é que eu não soubesse, mas de facto é bom sentir estas sensações, estas emoções do vosso lado, e portanto eu agradeço-vos por estarem aí sempre comigo. Agradeço-vos por me deixarem entrar nas vossas vidas. Há dias, para terem aconteceu uma coisa também muito engraçada, que foi uma senhora pediu-me uma proposta para uma consulta profissional de Feng Shui. Eu enviei-lhe a proposta e depois, passados uns dias, liguei à senhora para saber se ela tinha alguma questão. E quando eu ligo, portanto, ela não tem o meu número, eu digo: olá, estou a falar com a não sei quantas, e antes de eu me identificar, a senhora diz-me assim: é a Sofia? Eu disse: sou. Estava a reconhecer a sua voz dos lives e do YouTube. E portanto eu achei super engraçado o facto de vocês estarem aí a acompanharem. No último live com a Rita Salgueiro nós dizíamos isto e portanto agradeço-vos por estarem aí, por me acompanharem, enfim, por eu poder ajudar as vossas vidas, porque é de facto isso que me faz sentir bem a mim e a vocês e a todos nós. Queremos um mundo com boas energias. Antes de me ir embora vou só ler aqui estes comentáriozinhos. O Refúgio da Praia deseja a todos boas férias. O Refúgio da Praia é um sítio espetacular, ou perto ou mesmo em Porto Covo. Recomendo-vos, é um sítio muito pequenino e portanto aquilo é ótimo para umas férias sossegadas, sem grandes atropelamentos. A praia é quase privada. Obrigada pela partilha de nada. Já vi os filmes no fim de semana, ainda bem, fico contente. Aqui também houve um temporal igual ao que está a mencionar. Pois foi, em Tondela e em Viseu, mas eu acho que lá foi pior, Alexandra. Lá eu vi a minha vida mesmo andar para trás. Aqui a Carmen diz que a viagem foi tão boa que até tenho receio de voltar. Carmen, o ideal é fazeres uma análise de direcionologia e vais na melhor altura e corre tudo bem. Ok? E portanto, eu acho que já vi aqui todas as questões. Deixem-me só ver aqui também no Facebook, antes de nos irmos embora. Como escolher o destino e férias pela direcionologia? Pergunta-me a Sílvia. Portanto, isto não é uma coisa que eu vos consigo ensinar. Isto é uma análise que se faz. Portanto, as pessoas pedem uma consulta de direcionologia. Vou-vos já dizer que é baratíssimo. Baratíssimo mesmo. Portanto, às vezes é mais caro de jantar fora do que uma análise de direcionologia. E para ter ideia dos dados que são necessários, é apenas as vossas datas de nascimento, quando é que vão de férias e no caso de terem algum destino já pensado, se não tiverem também faz-se na mesma e vê-se quais é que são as zonas melhores. Depois a Paula Mendes pergunta: cá em casa dizem que eu tenho a mania das arrumações e das organizações, mas o certo é que se as coisas estão desorganizadas, arrumadas, fico super irritada. E é um facto, e eu noto isso, ainda hoje dizia isso ao meu filho, que ele tinha o quarto dele todo de pantanas. E depois estava-me a dizer que o dia dele tinha corrido mal e eu comecei logo a dizer: puder, isto está aqui cheio de mau Feng Shui, ele já sabe o que é o Feng Shui. Percebi, é importante saber quais as melhores direções para que as férias corram bem. Como resumo,
E deixa-me só dizer uma coisa, em termos de direcionologia, isto é importante, há movimentos que são universais, que se aplicam a todas as pessoas, e há movimentos que são específicos para cada um. Eu vou-vos dizer os universais, portanto eles são universais, não tem problema nenhum, é este, e varia de altura para altura, este ano é este e sudeste. Mas nós depois devemos ver isto em relação ao mês, portanto, se estamos em junho, se estamos em julho, se estamos em agosto, se estamos em setembro, que aí também há movimentos gerais, eu por acaso agora não me lembro de cor. E depois devem ver isto em função da vossa data, porque depende muito do período de férias, se é uma semana, se são 15 dias, e portanto é algo muito simples. Entretanto, a Daniela diz aqui, há alguma direção geral que esteja muito desaconselhada este ano, é isto que eu estava a dizer, este e oeste das vossas casas. Um dia vou querer uma consulta, diz-me a Sandra. Se for de direcionologia, o melhor é sempre antes de irem de férias e antes de as planearem. E como vos disse, é uma coisa super acessível. Se for uma consulta de Feng Shui, quando for o momento, o universo também se encarregará disso e eu cá estarei para ajudar. Ora, de resto, acho que não tenho aqui mais questões. Deixem-me cá ver, nem no Facebook, nem aqui no Instagram. E pronto, olhem, gostei muito de estar aqui este bocadinho convosco. Desejo-vos uma semana cheia de... Aliás, não é uma semana, porque agora eu só volto daqui a 2 ou 3 semanas, ainda não sei muito bem. Já tenho o próximo tema preparadíssimo. Por acaso foi um tema, eu vou-vos dizer, ontem à noite estava a passar a ferro. E eu, quando tenho assim os meus momentos mais descansada, a minha cabeça começa a voar. E então voei para o tema, e então estava a passar a ferro, desliguei o ferro, pus aquilo no zero, e agarro numa folha e começo a escrever um live aqui. Portanto, como veem, tudo escrito assim. Tudo para... E o meu marido entra na cozinha e disse assim, não me interrompes que eu estou com um momento de criatividade. Tenho pena não me ter lembrado deste tema mais cedo, porque eu acho que teria sido muito útil mais cedo. Vai ser útil na mesma, mas de facto foi pena não me ter lembrado mais cedo. Mas agora acho que também vai a tempo, até porque nós, e eu vejo isso por mim, estamos a ficar agora sim, estamos a ficar todos numa fase mais saturada e já tipo, já quero lá saber de desinfetar as mãos, já não quero saber de nada, já não me descalço, etc. Há muita gente a entrar nesse registro. E portanto estamos nós já aqui há muito tempo e portanto este live eu acho que também vai refrescar aqui um bocadinho as coisas e dar aqui algumas novas energias e novas dicas para essa fase, que não sabemos ainda quanto tempo é que isto vai durar, embora as coisas estejam mais calmas, pode dar também aqui uma ajudinha. Ora, agora sim, vou-me então embora, um grande beijinho, um bom jantar para todos, adoro-vos, grata por estarem daí, sigam-nos aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, se quiserem subscrevam a newsletter no meu site em sofialopeceira.com e portanto, até breve, cá estarei. Grande beijinho para todos, tudo a correr bem, obrigada!